posicione-se. Nós vivemos num tempo, numa era em que a igreja se precisa de posicionar, precisa de tomar a sua posição nesta sociedade, neste tempo, no tempo em que vivemos. Muitas fações, muitas pessoas, muitos grupos estão a tomar posição sobre aquilo em que acreditam, sobre as suas ideias e ideologias. E também é a altura em que a igreja se tem também que posicionar. Amém? Então, a palavra posicionamento no dicionário significa ato ou efeito de colocar numa posição determinada, tomada de posição, atitude. Então a igreja precisa de se posicionar. Hoje em dia nós ouvimos esta palavra para muitas áreas da vida, nomeadamente para a defesa de ideologias, ideias e opiniões. O mundo está a posicionar-se a favor ou contra a vida, a liberdade pessoal ou escolhas individuais que afetam o futuro e afetam os outros. Então o mundo está a posicionar-se com ideias, com ideologias, com maneiras de ver as coisas, às vezes talvez até proclamando liberdade, mas tirando-te mais liberdade. E o que é que tu, como igreja, como filho de Deus, estás a fazer? Qual é que é a tua posição? As pessoas estão a clamar por liberdade e a viver em libertinagem. Libertinagem significa, na sua essência, corrupção e uma vida de devassidão e sem regras. A sociedade, nos tempos que correm, está a viver uma altura sem regras, que não querem regras, querem fazer tudo ao contrário daquilo que Deus criou. Há uma cultura que está a tentar destruir a própria natureza. O que Deus criou, as regras que Deus criou, está a destruir a realidade. Então, mas as regras e limites são importantes para nós, porque nos permitem saber até onde podemos ir, até onde podemos chegar, onde já estamos a invadir a vida e as escolhas dos outros. Os limites trazem-nos segurança para viver. Os limites trazem-te segurança para viveres, para teres segurança de viver. Se num país não houver leis, não houver regras e tudo estiver de maneira anárquica, tu não tens segurança para sair à rua, certo? Se Portugal de um momento para o outro deixasse de ter leis e dissesse, olha, tu agora és livre de fazer o que queres e bem te apetecer. Ou seja, não estou a falar de liberdade de sair à rua, mas olha, podes assaltar, não há problema nenhum. Isso seria mau, certo? Então, na nossa vida espiritual, a Bíblia também nos dá regras, também nos dá maneiras de fazermos as coisas. Há coisas que Deus nos deixou que nós temos que cumprir. E também é bom para nós. Amém? Então, como filhos de Deus, precisamos de ter consciência sobre em que mundo estamos a viver. A Bíblia relata 2 momentos em que as pessoas estavam a viver de uma forma desordenada, o que trouxe destruição às suas vidas. A Bíblia fala-nos destes 2 momentos, destes 2 tempos, em que o povo estava a viver em pecado, de maneira desordenada, contra o que Deus queria, estavam a fazer mal uns aos outros, e Deus, por isso, decidiu destruir o que eles estavam a fazer, e destruí-los a eles também. Podemos ver em Gênesis 6, 5 a 13, se tens aí a tua Bíblia ou o teu telefone, podes abrir, e diz no versículo 5: E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra,
E pesou-lhe em seu coração, e disse o Senhor: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil, e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. E estas são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus. E gerou Noé 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Então Deus disse a Noé: o fim da carne é vindo perante a minha face, porque toda a terra está cheia de violência, e eis que o desfarei com a terra. Então aqui, no tempo de Noé, o povo estava a viver de uma maneira dissoluta, de uma maneira errónea. E Deus irou-se e quis destruir a terra. E então mandou um dilúvio sobre a terra, e todo o ser humano, tudo foi destruído da face da terra. Nós depois sabemos que dentro da arca entrou a família de Noé e os animais. Mas porquê? Porque o homem estava a viver de uma maneira dissoluta. Então Deus desiludiu-se com a raça humana pela maldade que havia nos seus corações e decide destruir a terra. No entanto, ele encontrou Noé, que era um homem justo e que andava com Deus. Então, no meio de toda a maldade que existia naquele tempo, Deus encontrou um homem que era justo e andava com Deus. Então, será que neste tempo que corre, em que a maldade se tem multiplicado dia para dia, as ideologias que são contrárias à palavra de Deus, contrárias ao que Deus fez, será que Deus também vai encontrar uma igreja, vai encontrar um povo justo e que anda com Deus? Será que tu és essa pessoa nesta tarde? Amém? Será que tu queres ser essa pessoa nesta tarde? Que Deus pode encontrar, em que passeando Deus pode encontrar e dizer: olha, aquele é justo, é com aquele que eu vou contar. Amém? Amém? Mais à frente também podemos ver, eu disse que eram duas vezes, certo? Mais à frente também podemos ver a história de Ló. Deus desiludiu-se novamente com a humanidade, não com todo no seu geral, mas com 2 cidades, Sodoma e Gomorra. Porque o pecado em Sodoma e Gomorra aumentava. Havia maldade, abusos. E Deus acabou por destruir Sodoma, mas poupou a vida de Ló, pois Abraão intercedeu por ele. Gênesis 18, 20 diz: e disse mais o Senhor: porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, e porquanto o seu pecado se tem agravado muito. Agora podemos saltar para o capítulo 19, versículo 1. E diz: vieram 2 anjos a Sodoma à tarde, e estava Ló sentado à porta de Sodoma, e vendo-os Ló levantou-se ao seu encontro, e inclinando-se com o rosto em terra, e disse: eis agora, meus senhores, entrai, peço-vos, em casa de vosso servo, e passai nela à noite, e lavai os vossos pés. E de madrugada vos levantareis e ireis no vosso caminho. E eles disseram: não, antes na rua passaremos a noite. E porfiou com eles muito, e vieram com ele, e entraram em casa, e fez-lhes um banquete, e cozeu bolos sem levedura, e comeram. E antes que se deitassem, cercaram a casa os varões daquela cidade, os varões de Sodoma, desde o moço até o velho, e todo o povo de todos os bairros. E chamaram Ló e disseram-lhe: onde estão os varões que até ti vieram esta noite? Traze-os fora a nós, para que os conheçamos. E então saiu Ló a eles à porta, e fechou a porta atrás de si.
e disse: meus irmãos, rogo-vos que não façais mal. E eis aqui 2 filhas que tenho que ainda não conheceram varão. Fora vos trarei e fareis delas como bom vos for nos vossos olhos. Somente nada façais a estes varões, porque por isso vieram à sombra do meu telhado. E eles, porém, disseram: sai daí. Disseram mais: como estrangeiro este indivíduo veio aqui habitar e quereria ser juiz em tudo? Agora te faremos mais mal a ti do que a eles. E arremessaram-se sobre o varão, sobre Ló, e aproximaram-se para arrombar a porta. Aqueles varões, porém, estenderam a sua mão e fizeram entrar a Ló consigo na casa e fecharam a porta. E feriram de cegueira os varões que estavam à porta da casa, desde o menor até ao maior, de maneira que se cansaram para achar a porta. Então disseram aqueles varões a Ló: tens alguém mais aqui? Teu genro e teus filhos e tuas filhas e todos quantos tens nesta cidade, tira-os fora deste lugar. Pois nós vamos destruir este lugar, porque o seu clamor tem engrossado diante da face do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-la. Então saiu Ló e falou a seus genros, aos que haviam de tomar as suas filhas, e disse: levantai-vos e saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Foi tido, porém, por zombador aos olhos dos seus genros. E ao amanhecer os anjos apertaram com Ló, dizendo: levanta-te, toma a tua mulher e as tuas 2 filhas, que aqui estão, para que não pareças na injustiça desta cidade. E eles, porém, demoravam-se. Aqueles varões lhes pegaram na mão, e pela mão de sua mulher e pela mão das suas filhas, sendo-lhes o Senhor misericordioso, e tiraram-no e puseram-no fora da cidade. Então nós aqui podemos ver, podes manter aí onde estávamos. Então nós aqui podemos ver que Deus trouxe juízo àquelas cidades, a Sodoma e Gomorra, e trouxe anjos para livrar Ló, que era o único justo que vivia naquela cidade. Era a única família justa que vivia naquela cidade. Porquê? Porque Abraão estava intercedendo por ele. E nós vemos que custou à família de Ló deixar a cidade, pois mostrava muita hesitação lá no versículo 16, ao ponto dos anjos terem de lhes dar a mão para eles saírem. E depois no versículo 26, podes pôr o 25, por favor. Mais para trás, peço desculpa. Mete a partir do 20. E eis agora aquela cidade está perto para fugir para lá. E ela é pequena. Ora, para ali me escaparei, e não é pequena para que a minha alma viva. Próximo. E disse-lhes: eis que aqui tenho aceitado também neste negócio, para não derribar nesta cidade de que falastes. Apressa-te, escapa-te para ali, porque nada poderei fazer enquanto não tiveres ali chegado. Por isso chamou o nome da cidade Zoar. E saiu o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo do Senhor desde os céus sobre Sodoma e Gomorra. E derribou aquelas cidades e toda aquela campina e todos os moradores daquelas cidades e o que nascia da terra. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. Podemos ficar por aí. Então nós vemos que a mulher de Ló ficou convertida numa estátua de sal, porque Deus tinha dito para não olhar para trás. Mas ela olhou para trás porque o seu coração estava naquela cidade e no estilo de vida pecaminoso. Ou seja, ela saiu de Sodoma e Gomorra, mas o seu coração ficou lá. Por isso ela olhou para trás. Não foi o facto dela olhar para trás e ver a cidade a ser destruída. Era o facto que o seu coração estava voltado para a maneira de viver daquela cidade, daquelas cidades.
ela não queria mudança, não queria verdadeiramente sair de lá. Amém? Então, nestes dois momentos, vemos que Deus desiludiu-se com o que estava a acontecer, com o que a humanidade estava a fazer. E Deus encontrou dois homens, duas famílias que estavam bem, eram justas diante de Deus, e Ele as salvou. Porque eles estavam posicionados na sua época, que estavam a viver diferente do que o mundo vivia, diferente do que a sociedade fazia de errado perante Deus. Eles estavam posicionados de uma maneira diferente. Amém? Aqui em Sodoma e Gomorra nós podemos ver que aqueles anjos vinham e o povo estava tão pervertido, tão mal, que queriam fazer mal àqueles anjos, àqueles homens, de maneira errada. Então por isso Deus destruiu aquelas cidades. Em Lucas 17, 26 a 30, que não vamos para lá, Jesus dá o exemplo destes dois casos, Noé e Ló, como exemplo de como estará o mundo no tempo em que Jesus voltar. E não está o mundo desta forma? Não está um mundo como nos tempos de Noé e de Sodoma e Gomorra, em que uns se casam, dão-se em casamento, vivem pecaminosamente. Já não é o que, já o que a natureza criou já não é o que é, já é tudo ao contrário. O que era verdade agora é mentira, agora tudo está ao contrário. Não estará neste tempo as coisas a ficar desta maneira? Jesus falou disso, que a iniquidade iria aumentar e a consciência do pecado diminui. Como é o homem deste tempo? O homem deste tempo está assim. Amém? Então, a igreja, os filhos de Deus, têm que tomar uma posição nesta sociedade. Têm que apresentar o único Cristo, o único Redentor, que transforma, que salva e que muda vidas. É esse o nosso papel, posicionar-nos para que o diabo não leve a melhor e não engane cada vez mais pessoas. Amém? Estás tu posicionado neste tempo? Estás-te a posicionar? A ir lá fora não é ficares no teu monte ou fechado dentro das quatro paredes da igreja. Não é isso. Dentro das quatro paredes da igreja nós vimos para aprender, para adorarmos, para estarmos na comunhão dos santos. Mas lá fora, tu e eu temos que nos posicionar. Amém? Fazer a diferença, ser luz. Amém? Para que mais possam ser salvos. Porque nós vivemos numa época diferente destes dois tempos. Na época de Noé e de Ló, Deus vinha e destruía. Olha, acabou. Era juízo direto. Agora nós vivemos numa era de graça. Jesus veio trazer uma era de graça a este tempo, ao tempo em que nós vivemos. Então vamos aproveitar este tempo de graça para pregar a salvação de Jesus Cristo, para falar sobre o amor de Jesus, sobre o amor que Ele tem pela humanidade, que Ele quer salvar, curar, libertar. Estás tu disposto a isso? Amém? Estás tu disposto a posicionar-te? Amém? O mundo lá fora jaz em trevas, no maligno. 1 João 5,19. Sabemos que somos de Deus e que todo o mundo está no maligno. Algumas versões diz jaz no maligno. Mas não interessa, está no maligno. Ou seja, jaz, a palavra jaz é uma forma do verbo jazer, que significa estar deitado, estendido, estar morto ou como morto, estar sepultado, estar situado, localizado, estar imóvel, estar quieto, estar sereno. Então a Bíblia descreve que o mundo está deitado, morto, localizado nas trevas. O mundo, a sociedade deste tempo, está serena no pecado, nas coisas erradas. Está serenamente deitada, quieta. Peço desculpa. Está serenamente deitada, quieta,
no mal, no maligno. Então, tens que ser tu e eu que nos temos que posicionar e levantar o povo, ir ao perdido, ir àquele que necessita de Cristo, ir lá e dizer: olha, isto está errado, vem que Jesus tem mais para ti, Jesus tem alegria para ti, Jesus tem salvação para ti. Amém? 1 de João 2,15 a 17 diz: não ameis o mundo nem aquilo que no mundo há. E o que há no mundo? No mundo há concupiscência da carne, dos olhos e soberba da vida. Diz: não ameis o mundo nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. O que Jesus estava a dizer aqui não é para que tu não ames as pessoas que estão lá fora. Está a dizer porque não ames o que há no mundo. Ou seja, os desejos da carne, o pecado. O pecador nós temos que amá-lo, porque Jesus também o ama. Não ama o que ele faz de errado, mas nós temos que amar o mundo. Mas não amei, ou seja, nós temos que amar as pessoas lá fora, não temos que amar o mundo, nem o que nele há. Ou seja, a palavra concupiscência significa cobiça ou apreço por bens materiais, assim como prazeres sexuais. Etimologicamente, este termo significa o que tem um desejo forte. A concupiscência da carne são então os desejos carnais, sem domínio, presentes numa pessoa. E a concupiscência dos olhos diz respeito ao desejo e prazer carnal praticado na imaginação das pessoas. Então, neste tempo, nós precisamos ter cuidado com o que vemos e com o que ouvimos. E, irmão, nos tempos que correm, estes aparelhozinhos pequeninos que têm pelo menos 2 aplicações famosas, que são as redes sociais, não vou estar aqui a dizer o nome, em que tu passas a vida a fazer scroll, e ouves e vês muita coisa. E digo-te, o que tu vês muitas vezes não é verdade, é verdade distorcida e aquilo que querem que tu vejas. E isso está-te a tirar a tua comunhão com Deus, está-te a tirar o teu tempo para estar com a tua família, tempo para estar com os teus amigos e pregar-lhes Jesus, tempo para estar com Deus, tempo para leres a palavra de Deus, e em último está a apodrecer o teu cérebro. Porque o que o mundo faz, o que esta sociedade está a fazer através de toda a tecnologia que existe, irmão, não sou contra a tecnologia, sou bem a favor. Uso bastante a tecnologia. Agora o que eu estou a dizer é usar em demasia. Passares a vida assim. Fazer scroll. Estás em casa com a tua família e estás. Estás em casa e em vez de estares a falar com alguém, a falar com os teus filhos, com o teu marido, estás no Facebook, no Instagram, no WhatsApp, a ver mensagens. E estás ali, e perdes o teu tempo. Em vez de estares a dar atenção a quem mais precisa que tu dês atenção. E o teu cérebro, a tua mente, está a empobrecer-se. E está a apodrecer também. Porque estás a dar coisas à tua mente, ao teu cérebro, que não é preciso. Que tu não precisas disso. Estás a enchê-lo de informação desnecessária. E isso vai trazer confusão à tua vida. Vais ver coisas que te vão chamar para outras coisas que não são o que Deus quer para a tua vida. Então nós precisamos ter cuidado com o que vemos e ouvimos, porque isso desperta em nós outras coisas, como o prazer pelo pecado, pornografia, adultério, murmuração. Tudo o que nós fazemos e dizemos começa por aquilo que vemos e ouvimos. Irmão, há certas coisas que você vê nas redes sociais, em redes sociais mais cor-de-rosa, talvez, que passam a vida só para cuscar a vida das pessoas, que talvez seja mentira. E tu estás ali a comer
e estás a comer porcaria, literalmente. Coisas que não são boas. Estão-me a entender nesta tarde? Amém? Quando fala da soberba da vida, está a falar de uma manifestação de orgulho, pretensão, arrogância, altivez e superioridade em relação aos outros. Isso também não é bom. Estas três coisas, concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida, são as coisas que estão no mundo e somos exortados a não amar. Porquê? Porque se amamos o mundo, o amor do Pai não está em nós. E a verdade é o que o mundo passa, e com ele todos esses desejos, altivez, arrogância. Mas aquele que faz a vontade de Deus, por consequente, tem o amor do Pai em si, e esse permanecerá para sempre. Então, se tu tens o amor do Pai, é esse que vai perdurar para sempre na tua vida. Se tu não tens o amor de Deus na tua vida, se tu amas o que há no mundo, se tu amas estas coisas, o amor de Deus não está em ti. E não vais olhar para os outros com amor, vais olhar para os outros com arrogância, com altivez. E o amor do Pai, o amor de Deus, não é assim que Ele vê o outro, o teu próximo. Amém? Então, perante tudo isto, o que se pede ao povo de Deus? Pede-se que se posicione e manifeste no meio da igreja o verdadeiro reino de Deus. Então Deus quer que tu te posiciones e manifestes o reino de Deus nesta terra, nesta nação. Amém? Ele quer que tu te posiciones e manifestes. Não, deixa estar. Obrigado. Então Deus quer que tu te manifestes, quer que tu tomes posição, obrigado, quer que tu tomes posição nesta sociedade, neste tempo, que sejamos luz no meio das trevas. Ainda que o mundo jaze no maligno, esteja em trevas, tu e eu temos a luz, estamos na luz. Então tu e eu temos que ser luz no meio desta terra, no meio desta sociedade, no meio deste mundo. Tu e eu temos que ser luz. Tu tens que tomar posição, tu tens que te posicionar. Amém? Romanos 8, 18 a 19, versão NVI, diz: considero, pois, que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. A criação aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. A criação aguarda pela manifestação dos filhos de Deus. Que tu te reveles como um filho de Deus. E quando fala da criação, fala da humanidade, fala dos animais, fala de tudo. Toda a criação geme pela manifestação dos filhos de Deus. Para que os filhos de Deus se manifestem, se revelem neste tempo, nesta sociedade. Que tu sejas um embaixador de Cristo, que tu sejas quem prega de Cristo, que tu sejas quem leva Cristo a esta sociedade, a esta cidade, a esta nação, a estes jovens. Amém? Então, toda a criação está à espera que os verdadeiros filhos de Deus se manifestam. Não aqueles que se escondem atrás das redes sociais, atrás das câmaras. Não, que tu tomes o teu lugar e te posiciones. A sociedade, a criação está à espera dos verdadeiros filhos de Deus que se manifestam de maneira real, com o poder sobrenatural de Deus. Aqueles que experimentam o poder sobrenatural de Deus e dão a conhecer aos outros o sobrenatural de Deus. Amém? E o vivem a cada dia. O mundo quer convencer-nos a nós que estamos mal. Falam que as coisas evoluíram, o pensamento evoluiu, que as coisas já não são assim, já não é como era antes, já tudo mudou. Isso é o que o mundo quer que tu penses, quer que nós pensemos, mas não. Toda a criação está à espera que os filhos de Deus se levantem e se posicionam e encham a terra com o amor de Deus. Na verdade, o que esta sociedade está com falta é que tu e eu
Vamos e proclamemos o amor de Deus. Lhes dês o amor de Deus. Porquê? Porque eles não têm o amor. O que eles têm é um vazio dentro de si. Um vazio que precisa de ser preenchido, que precisa de ser preenchido com o amor de Deus, que se precisa de encher com o amor de Deus. E o único que pode dar esse amor é Jesus Cristo. E tu e eu somos quem pode ir a esta sociedade, a este mundo, dizer qual é o verdadeiro amor. De onde vem a salvação? Qual é a fonte de paz? Qual é a fonte de vida? Amém? O mundo está a querer criar uma sociedade burra, sem recursos, dependente emocional e financeiramente e intelectualmente. Tudo porque quando temos falta de conhecimento, somos mais facilmente manobrados. Então, quando tu tens falta de conhecimento bíblico, tens falta de Bíblia, tens falta da palavra de Deus, o mundo, o inimigo vai tentar enganar-te. Porque tu estás fora, estás sem conhecimento. Porque tu perdeste tempo na murmuração, no diz-que-disse, na cosquice, na rede social. Perdeste tempo a dizer, mas aquele pastor daquela outra igreja faz mal, se calhar até faz melhor, não sei. E estás a perder o teu tempo. A todo tempo, Deus quer que o seu povo se posicione como filhos de Deus, verdadeiros filhos de Deus, e leve a mensagem do amor de Cristo a esta sociedade. Amém? Então, neste tempo, Deus quer levantar-nos, que tomemos posse da identidade que Ele nos deu em Cristo. Que nos posicionemos para sermos luz do mundo, sal da terra e fazermos a diferença nesta terra. Tu queres ser luz? Tu queres ser sal? Tu queres fazer a diferença nesta terra? A luz ilumina, o sal purifica. Tu queres ser luz nesta terra? Tu queres te posicionar? Amém? Não parece que os irmãos queiram se posicionar neste tempo. Irmão, Deus precisa de uma igreja. Neste tempo é preciso uma igreja que se levante, uma igreja gloriosa, uma igreja cheia do poder sobrenatural de Deus, que leva a transformação de Jesus Cristo a esta sociedade. É disso que estamos a falar. É disso que estamos a falar. Tomar posição, tomar posse daquilo que Jesus Cristo já te deu a ti e a mim, e levar a este mundo. Dizer, olha, eu era oprimido lá no passado, eu fui curado, eu fui sarado. Deus me transformou, Deus me trouxe paz, me trouxe vida. A minha família estava destruída, mas agora está firme em Cristo. É disso que Jesus Cristo quer trazer a esta humanidade. É essa salvação, esse poder que a igreja tem que carregar. O poder sobrenatural de Deus. Amém? Amém? Talvez estejas a passar, ou já tenhas passado alguns sofrimentos na tua vida. Alguns causados por si, outros frutos de decisões de terceiros e que tiveram consequências sérias na tua vida. Mas a Bíblia garante-nos que os sofrimentos presentes, atuais, não se comparam à glória que será revelada sobre nós. Nada se compara com a glória que Deus quer trazer sobre a sua vida. Nem o presente, nem o futuro, nem o passado. Nada se compara com o que Deus quer trazer sobre a tua vida. Talvez estejas a passar uma tormenta neste momento, ou talvez já tenhas passado. Mas Deus quer trazer algo glorioso sobre a tua vida. Amém? Amém? Então, já teve experiências com Deus? Terá maiores ainda. Já teve encontros com Deus? Terás mais ainda. Amém? Porque um encontro com Deus muda tudo na tua vida. Um encontro com o Espírito Santo muda tudo na nossa vida. Um dia na sua casa é melhor que 1000 anos fora dela.
Amém? Então um encontro sobrenatural com Deus pode mudar toda a tua vida. Amém? Estamos quase a terminar. Isaías 54, 2. Versão fácil de ler. Eu não creio que vocês tenham, mas pode deixar que está aí. E diz: faça tudo o que puder para alargar o espaço da sua tenda e aumentar as suas cortinas. Estique as suas cordas e prenda bem as estacas, porque você crescerá para a direita e para a esquerda. Então este versículo é uma promessa para mim e para ti. Vai estender-se, vai alargar, vai expandir. Deus está a dizer que não há limitações para ti. Confia nele e tem a tua vida nas mãos dele. Põe a tua vida nas mãos de Deus. E ele te fará crescer para a esquerda, para a direita. Entrega o teu negócio, entrega a tua família, entrega tudo nas mãos dele. E eu tenho a certeza que Deus te vai alargar a tenda. Posiciona-te como um cristão justo e que anda com Deus, como Noé, e Deus vai fazer alargar a tua vida. Tanto pessoal, familiar, intelectualmente, de negócios, Deus vai fazer alargar a tua vida, vai te fazer crescer. Mas primeiro posiciona-te, ser uma pessoa justa, uma pessoa que anda com Deus, para que quando Deus venha e diga: olha, este meu filho anda comigo, ele teme-me, tem temor da minha palavra, tem temor e ele ama o que eu amo, então ele te faz crescer. Amém? Limitações falam-nos daquilo que nos impede de ser tudo o que Deus nos chamou para ser. Os nossos medos, traumas, erros do passado podem levar-nos a não atuar com ousadia, a não nos posicionarmos com medo do que os outros vão dizer. Às vezes, os erros, as coisas que nós já fizemos no passado, os traumas que já passamos, podem nos impedir de tomarmos posições. Mas Deus já te perdoou. Os erros do passado já ficaram para trás. Então não deixes que isso te limite. Às vezes não nos posicionamos e abrimos mãos dos valores e princípios de Deus porque temos medo, porque não queremos ficar sozinhos, porque não queremos ser criticados. Mas irmão, ser crente neste tempo é ser criticado. Porque vamos sempre ser criticados. Quando tem um encontro com Deus e é ativado e incendiado por Ele, você torna-se uma influência positiva para outros e deixa de ter limitações e começa a caminhar segundo os propósitos de Deus para si. Então, quando temos um encontro com Deus, é incendiado em ti ter mais fome de Deus. Amém? E caminhar segundo os seus propósitos. A criação está à espera da sua manifestação e da minha. O mundo precisa de ouvir a sua voz quando ela carrega a autoridade e poder de Deus. O mundo precisa de ouvir a tua voz. O mundo precisa que tu fales. O mundo precisa que tu vás lá fora. Talvez as redes sociais precisam de ouvir a tua voz a falar de Jesus Cristo verdadeiro, do Cristo que salva, do Cristo que transforma. Talvez aqueles que estão a fazer scroll e a passar, precisam de passar e ver quem é este que está a falar, que coisas tão maravilhosas está ele a falar, que aconteceram e que Deus pode fazer. Amém? Então, em vez de só fazer scroll, posiciona-te. Fala de Cristo. Partilha coisas que falem de Cristo. Na rua, em vez de falar da política, ou do político, ou do que está a fazer mal ou bem, fala de Cristo. E fala, olha, que Deus ponha alguém naquele lugar que possa
cumprir o que Deus quer, que faça a vontade de Deus e que cumpra os desígnios de Deus e os mandamentos de Deus. Amém? Deus quer empoderá-lo para que, em vez de ficar a olhar e a ouvir manifestações contra os princípios de Deus, possa expulsar demónios, curar enfermos, libertar oprimidos e enganados pelo diabo. Então Deus quer empoderar-te. Deus quer trabalhar na tua vida. Deus quer usar-te para que tu leves a mensagem de Cristo. Amém? Que as ruas se possam encher dos que temem e amam a Deus, ao invés de se encherem por quem grita contra a vida humana, por exemplo. Que as ruas se possam encher de pessoas que amam a Jesus Cristo e que proclamam o nome de Jesus, em vez de manifestações que proclamam aborto, casamentos homossexuais, coisas abomináveis que vão contra a palavra de Deus. Mas que Deus, que se possa levantar um povo nesta nação que proclame coisas diferentes. Amém? Que encha da glória de Deus, que ama e tema a Deus. Amém? Mateus 16, 17. E Jesus respondendo disse-lhes: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi a carne e o sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então sempre temos a ideia de que a igreja tem que se esconder e proteger-se das investidas do inimigo. Não. Esta frase de Jesus mostra-nos outra realidade. Que a igreja, nós os filhos de Deus, temos que atacar o inferno. Porque é o próprio Jesus que diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja. Amém? Então, posiciona-te. Estás a fugir dos ataques do inferno ou estás a resistir-lhe e a lutar contra ele? Porque se estás a resistir-lhe e a lutar contra ele, a tua vitória já está ganha. Porque Jesus Cristo já venceu. Jesus Cristo já venceu. Amém? Então, a vitória contra o inferno já foi conquistada pela morte de Jesus Cristo. Amém? Amém? Então o povo de Deus não pode estar calado. Antes, pelo contrário, a sua voz tem que se ouvir por toda a terra. A tua voz tem que se ouvir. A voz da igreja tem que se ouvir por toda a terra. A voz da igreja não pode ser como um gatinho que grita: miau, Jesus Cristo salva. Não, tem que ser como um leão. Jesus Cristo salva, traz salvação. Amém? O grupo Louvor pode ir subindo, amém? Cada vez mais o mundo, os mídia, querem calar a voz do povo de Deus. Porquê? Porque esta está carregada de amor e de poder. E o mundo quer enganar o povo de Deus. Quer dizer, quer enganar o povo, não, o amor está em tu fazeres o que tu quiseres, podes ser quem tu quiseres, tu agora queres ser um gato, ser cão, queres ser cão, não queres trabalhar, não trabalhes. É paz e amor para todo lado. Isso é o que eles proclamam. Mas essa não é a verdade. Tu não precisas ser assim para teres paz, para saberes quem és, para seres feliz. O ser humano precisa do amor de Deus. Amém? Precisa do amor de Deus. Amém? Então a terra está à espera da manifestação dos filhos de Deus. Amém? Quando entender que a sua voz, cheia do poder de Deus, fará a diferença na terra, na sua família,
na situação em que o inimigo o colocou, não terá mais medo de mostrar ao mundo quem você é e em quem você crê. Tu tens que deixar que Deus se manifeste através da tua vida. Amém? Lá em 1 de Reis 18, 20 a 40, que não vamos para lá nesta tarde, nós vemos a história de Elias. Elias era um servo de Deus e vivia numa certa fase do mundo em que o povo não escolhia a quem servir realmente. Lá no versículo 21, 18, 1 de Reis, versículo 21 diz: Então Elias chegou a todo o povo e disse: Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Se Baal, segui-o. Porém o povo não lhe respondeu nada. O povo não sabia a quem seguir. Não sabia. Estava indeciso se é Baal, se é Deus. Então Elias propôs um desafio e disse: Olha, chama lá os 450 profetas de Baal. Façamos aqui algo. Vamos fazer 2 altares. Vamos pôr o sacrifício. Matar um bezerro e vamos pôr aqui. O Deus que responder pelo fogo, esse é Deus. E os profetas de Baal, desde manhã até ao meio-dia, proclamaram e cortaram-se, e deu tempo para Elias gozar com ele e dizer: Olha, talvez, não sei, o vosso Deus esteja a dormir, esteja numa viagem, esteja a conversar, porque eles cortaram-se, fizeram lá as suas orações e nada, não houve resposta. Não houve resposta. Mas então Elias, que sabia quem era o seu Deus, sabia a posição que ele tinha, sabia quem era Deus, ele disse: Olha, tragam aí o bezerro, cortem-no aqui, abram uma vala à volta do buraco, à volta do altar, façam um buraco e encham com 4 cântaros de água. Se a coisa já do outro lado estava difícil, sem água não incendiou. Este aqui é doido, diz: Olha, enche de água. E depois ele clamou ao Senhor. E o Senhor veio e consumiu o holocausto. E lambeu a água, lambeu tudo. E o povo disse: Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Então neste tempo, o mundo está à espera que tu te manifestes com o poder sobrenatural de Deus, que tu vás e proclames o Cristo que te salvou, e o único que pode salvar, curar e libertar, tirar as pessoas do cativeiro, tirar as pessoas da morte, do pecado e salvar. É o único que pode tirar-te da tristeza para a alegria, que te pode tirar da doença para seres curado. É o único que te pode libertar da opressão. Ele é o único, não há outro que pode curar, não há outro. Então Deus quer que a sua igreja tenha um encontro com Ele, e tu nesta tarde estás disposto a ter um encontro com Ele. Tu nesta tarde estás disposto a posicionar-te, a tomar posição nas fileiras de Deus e demonstrar o poder sobrenatural de Deus a esta geração? Estás? Amém?